Responda com sinceridade. Quantas vezes você já prometeu que ano que vem vai ser diferente? Quantas vezes você entrou empolgado em janeiro, fez aquela lista enorme de objetivos e em março já tinha desistido de tudo? A maioria das mulheres vão esperar até 1º de janeiro para começar de novo. Vão acordar no dia 1º, cheias de energia, vão postar stories motivacionais e em 2 semanas vão estar exatamente no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque elas estão tentando construir uma vida nova com os mesmos hábitos velhos. Entenda uma coisa: se os seus hábitos de hoje continuar os mesmos de janeiro passado, você já sabe qual vai ser o resultado de janeiro que vem, né? No momento exato que eu estou gravando esse vídeo, falta 41 dias para 2026. 41 dias que você pode desperdiçar esperando a hora certa para mudar, ou 41 dias que podem ser o início da sua transformação. Deixa eu te contar uma coisa. Ano novo, minha amiga, não muda a vida de ninguém, hábitos mudam. Você pode entrar em 2026 do mesmo jeito que você entrou em 2025, cheia de promessas e zero estrutura. Ou você pode entrar já transformada, já disciplinada, já com provas de que você é capaz. E qual a diferença? As escolhas que você faz hoje. Preste atenção no que eu vou te falar. Cada dia que você adia sua mudança é um dia a menos de resultado. E se você não começar agora, hoje, você vai chegar em março de 2026 frustrada, se perguntando por que dessa vez não deu certo de novo. Mas eu tô aqui para te dizer que isso não precisa acontecer com você, não dessa vez. E se você está voltando aqui no canal, seja bem-vinda de volta. Mas se você é nova aqui, o meu nome é Catiane Albuquerque e eu crio conteúdo sobre desenvolvimento pessoal para mulheres que querem se tornar líderes da própria vida. Se é isso que você está buscando, já vai deixando o seu like e aperta o botão de se inscrever. Eu adoraria ter você aqui com a gente. Então, bora lá! Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu quando eu comecei no desenvolvimento pessoal. Eu conheci a lei da atração. Talvez você já tenha ouvido falar sobre aquela história de visualizar seus objetivos, fazer quadro dos sonhos, repetir afirmações. E eu mergulhei de cabeça nisso. Eu fiz meu quadro dos sonhos, eu visualizei todos os dias, eu acreditava de verdade que eu estava fazendo a minha parte. Só que sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. O tempo passava e eu continuava visualizando, acreditando, mas quando eu olhava para a minha vida real, eu estava exatamente no mesmo lugar, com os mesmos problemas, com as mesmas frustrações e os mesmos resultados. Foi só quando eu entendi que mudança não vem de visualização, vem de ação. Porque a verdade é essa: você não atrai a vida que você visualiza, você constrói a vida que você vive diariamente. E foi quando eu parei de só sonhar e comecei a agir, quando eu transformei a minha mentalidade e principalmente os meus hábitos, foi aí que tudo começou a mudar. Agora deixa eu te explicar uma coisa que mudou completamente o jogo para mim. Foram os hábitos baseados em identidade. E isso, minha amiga, não é papo de coach, é psicologia real. A maioria das pessoas tenta mudar, definindo metas. Eu quero perder peso, eu quero ser mais produtiva, eu quero me sentir melhor. Mas sabe qual é o problema? Essas são metas de resultado, não de identidade. E a grande diferença é essa. Metas te dizem onde você quer chegar. Identidade te diz quem você precisa ser para chegar lá. Deixa eu te dar um exemplo prático e real da minha vida. Quando eu comecei minha transformação, um dos primeiros hábitos que eu mudei foi a forma como eu me vestia logo pela manhã. Parece bobagem? Parece, mas não é, porque antes eu acordava e vestia qualquer coisa.
qualquer roupa velha confortável só para ficar em casa. Eu não me arrumava, não me olhava no espelho com intenção. E aqui está o ponto, não é sobre se arrumar para sair, é sobre se arrumar para você. Nosso cérebro não separa completamente o estado externo do estado interno. A forma como você se apresenta externamente influencia diretamente como você pensa, sente e age. Quando você está desarrumada, desleixada, com roupas amassadas ou sujas, seu cérebro recebe sinais de desordem. E desordem externa gera desordem interna. É por isso que você se sente mais pesada, mais cansada, mais desmotivada quando está mal arrumada. Da mesma forma, quando sua casa está bagunçada, você sente essa bagunça. Não é frescura, é real. Estudos mostram que ambientes caóticos aumentam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Seu cérebro está constantemente processando o ambiente ao seu redor. E quando tudo está fora de ordem, ele entende. As coisas estão fora de controle. Agora pensa comigo. Se você acorda e a primeira coisa que você vê é você mesmo desarrumado no espelho, qual é a mensagem que você está mandando para o seu cérebro? Eu não tenho controle, eu não sou prioridade, as coisas podem estar de qualquer jeito. E não é só sobre você, é sobre a mensagem que você transmite para o mundo, para as pessoas ao seu redor. Quando você se apresenta de forma desleixada, as pessoas inconscientemente te tratam de forma diferente. Elas percebem a falta de cuidado, a falta de intenção e isso afeta como elas interagem com você. Mas quando você se arruma, mesmo que seja só para ficar em casa, você comunica algo diferente. Eu me respeito, eu sou autoconfiante, eu cuido de mim. E isso muda tudo. A forma como você fala, a forma como você se move, a forma como você toma decisões ao longo do dia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que vai mudar a forma como você enxerga isso. Se agora, nesse exato momento, alguém tocasse a sua campainha com uma oportunidade inesperada e importante, pode ser um trabalho dos sonhos, uma entrevista, um encontro que poderia mudar sua vida. Você estaria pronta para ir? Ou você está tão desarrumada, tão desleixada que teria que falar: espere aí, deixa eu me arrumar primeiro? E aí você perde a oportunidade, porque você não estava preparada, porque você não se tratou como alguém que merece estar pronta. A vida não avisa quando vai te testar. As oportunidades não mandam mensagem antes, elas aparecem e você ou tá pronta ou não tá. E isso não é sobre estar de salto alto e maquiada o dia inteiro, é sobre você estar apresentável, é sobre você ter se tratado com o mínimo de dignidade logo pela manhã. Porque aqui está a verdade. A roupa que você veste é uma das suas armaduras para começar o dia. Ela te dá mais confiança, te prepara para o que vier. Quando você se veste com intenção, mesmo que seja uma roupa simples, mais limpa, arrumada, escolhida, você está se blindando contra a desordem interna. Você está dizendo: eu estou no controle, eu estou pronta, eu mereço ter o melhor. E tem mais, minha amiga. Isso precisa acontecer pela manhã. E por quê? Porque amanhã define o tom do dia inteiro. Quando você começa o dia trazendo ordem, se arrumando com intenção, organizando o seu espaço, você prova para si mesma logo cedo que você é capaz de fazer escolhas intencionais. E isso cria um efeito dominó para o resto do dia. Mas quando você começa na desordem, acordando e vestindo qualquer trapo, ignorando sua aparência, você já começa o dia perdendo. Você entra no modo reativo, não no modo intencional. Então não subestime esse hábito. Não é sobre estética, é sobre psicologia comportamental. É sobre você criar um ambiente externo, incluindo a forma como você se apresenta, que sustente a transformação interna que você está tentando construir. Ordem externa cria ordem interna. E isso começa como a forma que você se veste pela manhã. Agora preste atenção no que eu vou te falar, porque isso aqui é a base de tudo. Sua vida sempre segue a direção dos seus pensamentos.
Se você quer mudar sua vida, você precisa reprogramar sua mente todos os dias. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não pode construir uma vida nova com a mente antiga. Você pode mudar suas roupas, você pode mudar suas metas, você pode até mudar sua rotina. Mas se você ainda pensar pequeno, se você ainda duvida de si mesma, se ainda repete as mesmas narrativas negativas na sua cabeça, você sempre vai parar no mesmo lugar. E sabe por quê? Porque toda ação que você toma ou deixa de tomar começa com um pensamento. E se seus pensamentos ainda são os mesmos, suas escolhas vão ser as mesmas. E se suas escolhas são as mesmas, seus resultados vão ser exatamente os mesmos. É um ciclo e você precisa quebrar esse ciclo. Deixa eu te dar exemplos reais. Se você acorda e pensa, nossa, que preguiça, não vou conseguir fazer tudo hoje. O resultado diz, você age com preguiça, você procrastina e no final do dia você confirma, tá vendo? Eu não consigo mesmo. Ou você olha no espelho e pensa, eu sempre começo e nunca termino nada. Resultado, você desiste no meio, porque é exatamente isso que você espera de si mesma. Ou você tenta fazer algo diferente e pensa, isso não é para mim, eu não consigo. O resultado, você nem tenta porque você já se convenceu, minha amiga, que vai falhar. Esses pensamentos não são inocentes. Eles são comandos. Seu cérebro não questiona o que você repete para ele, ele simplesmente obedece. Se você se chama de preguiçosa todos os dias, seu cérebro vai buscar formas de confirmar isso. Ele vai te fazer agir com preguiça. Se você se chama de fracassada, seu cérebro vai sabotar seus esforços para provar que ele está certo. Porque o cérebro adora estar certo. Mesmo quando está certo, significa te manter presa. Então a pergunta que eu quero que você se faça é: que narrativa você está repetindo sobre você mesma? Quando você erra, o que você diz? Eu sou burra ou eu estou aprendendo? Quando você não consegue acordar cedo, o que você pensa? Eu não tenho disciplina ou eu ainda estou construindo esse hábito? Qual a diferença entre essas duas formas de pensar? Uma te mantém presa, a outra te liberta. Reprogramar sua mente não é sobre pensamento positivo, não é sobre fingir que está tudo bem. É sobre você parar de se definir pelos seus erros, parar de se identificar com as suas falhas, parar de repetir mentiras sobre quem você é, porque a verdade é essa. Você não é preguiçosa, você agiu com preguiça em alguns momentos. Você não é fracassada, você falhou em algumas tentativas, mas isso não define você, a menos que você escolha deixar isso te definir. Então, como você reprograma sua mente? Primeiro você se torna consciente dos seus pensamentos automáticos. Comece a observar o que você diz para si mesma ao longo do dia, sem julgamento, só observe. Toda vez que você se pegar repetindo uma narrativa negativa, pare e pergunte: isso é verdade? Ou é só uma história que eu venho repetindo? Segundo, você substitui a narrativa. Em vez de você dizer eu não consigo, você diz eu ainda não consegui, mas eu estou tentando. Em vez de você dizer eu sou assim mesmo, você diz eu estava assim, mas agora eu estou mudando. Parece simples? Parece, mas é poderoso. Porque toda vez que você desafia um pensamento limitante, você enfraquece ele. E toda vez que você repete uma nova narrativa, você fortalece ela. Terceiro, você cria provas. Sua mente precisa de evidência de que você está mudando. Então, cada vez que você cumpre uma promessa para si mesma, mesmo que pequena, você anota, você lembra, você celebra. Porque essas pequenas vitórias vão construir uma nova identidade. Com o tempo, sua mente não vai mais duvidar de você, porque você vai ter provas de que você é capaz. Lembra do que eu te falei no começo? Você não pode construir uma vida nova com a mente antiga. Mas a boa notícia é,
você pode reprogramar sua mente. Um pensamento de cada vez, uma escolha de cada vez. E quando você faz isso, quando você para de lutar contra si mesma e começa a trabalhar com a sua mente, tudo muda, porque seus pensamentos criam suas ações criam seus hábitos e seus hábitos criam a sua vida. Então mude seus pensamentos e você com certeza vai mudar sua vida. Agora você entendeu sobre identidade, sobre reprogramar sua mente, sobre começar o dia com a intenção. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém te conta quando fala sobre mudança de vida. Você vai falhar, vai ter dias que você vai acordar e não vai querer se arrumar. Vai ter dias que os pensamentos negativos vão falar mais alto. Vai ter dias que você vai voltar para o antigo padrão. E sabe o que acontece na maioria das vezes? A pessoa desiste, porque ela acha que errar significa fracassar. Que se ela quebrou a sequência, perdeu tudo. Que se não conseguiu ser perfeita, não vale mais a pena. Essa mentalidade, minha amiga, de 880, é o que mais mata a transformação. Então eu preciso que você entenda uma coisa agora. Progresso não é perfeição, progresso é recuperação. Não é sobre quantas vezes você cai, é sobre quão rápido você se levanta. Deixa eu te explicar. Quando você está construindo hábitos, você não está numa estrada reta, você está numa escada. E numa escada, às vezes você tropeça, às vezes você escorrega um degrau, mas escorregar um degrau não significa voltar para o chão. O problema é que a maioria das pessoas pensa assim: ah, eu perdi um dia, então já era. Vou começar na segunda-feira. E aí a segunda-feira vira terça, a terça-feira vira mês que vem, e mês que vem vira ano que vem. E você fica presa nesse ciclo eterno de começar e parar. Mas mulheres que realmente mudam de vida, elas pensam diferente. Elas não veem o erro como fracasso, elas veem como informação. Ok, eu escorreguei. Por quê? O que aconteceu? Como eu me preparo da próxima vez? Elas não esperam a segunda-feira, elas começam na próxima refeição, na próxima hora, no próximo momento. É porque elas entendem que consistência não é sobre nunca errar, é sobre sempre voltar. Então aqui está o que eu quero que você faça. Primeira coisa, elimine a mentalidade de tudo ou nada. Pare de achar que você precisa ser perfeita. Você não precisa. Um dia ruim não apaga uma semana inteira. Uma semana ruim não apaga um mês de esforço. O que importa não é a perfeição, é a direção. Você está indo para frente, mesmo que seja devagar, mesmo que esteja caindo e levantando, você está avançando, então você está no caminho certo. Segunda coisa, crie uma regra de recuperação rápida. Aqui está a minha regra. E eu quero que você adote ela também. Nunca perca 2 dias seguidos. Se você falhou hoje, tudo bem, mas amanhã você volta, sem exceção. Porque perder um dia é normal. Perder 2 dias vira padrão e padrão vira desistência. Então você pode errar, mas não pode desistir. Terceira coisa, se trate com compaixão, não com julgamento. Quando você erra, não se puna, não se xingue, não entre naquela espiral de dizer eu sou um lixo, eu não consigo nada. Porque sabe o que isso faz? Te paralisa, te afunda e te mantém no erro. Em vez disso, você se trata como trataria uma amiga que está tentando mudar. Tudo bem, foi difícil hoje, mas amanhã eu tento de novo. E eu sei que eu sou capaz. Compaixão não é desculpa, é combustível. Você precisa ser dura com suas ações, mas gentil com você mesma. Porque mudança não acontece com autocrítica brutal, acontece com compromisso consistente e isso só vem quando você acredita que vale a pena continuar tentando. E a quarta coisa, se meça pelo padrão, não pela perfeição. Em vez de contar quantos dias você foi perfeita, conte quantas vezes você voltou, quantas vezes você caiu e levantou. Quantas vezes você podia ter desistido, mas escolheu continuar. Essas são as vitórias que importam, porque no fim das contas,
A mulher que transforma a vida dela não é a que nunca erra, é a que erra e se levanta e continua andando dia após dia, erro após erro, tentativa após tentativa. Até que um dia ela olha para trás e percebe: caramba, eu cheguei longe e você também vai chegar. Mas só se você parar de desistir toda vez que você tropeçar. Então prometa para mim e para você mesma que da próxima vez que você errar, você não vai mais desistir. Você vai persistir, você vai respirar fundo, vai aprender com o erro e vai voltar. Porque é assim que mudança real acontece. Não na perfeição, mas na persistência. Olha, eu sei que tudo isso que eu te falei pode parecer muito identidade, mentalidade, rotina, consistência. E talvez você esteja pensando: ok, eu entendi, mas por onde eu começo? Como eu aplico isso na minha vida com minha rotina corrida? Exatamente por isso que eu criei algo para você. Porque veja bem, informação sem aplicação não muda nada, minha amiga. Você pode assistir 1000 vídeos motivacionais, você pode anotar tudo, você pode até chorar de emoção. Mas se no dia seguinte você não souber exatamente o que fazer, qual o primeiro passo, como organizar isso na sua rotina real, você vai continuar presa no mesmo lugar. E eu não quero isso para você. Por isso, eu criei um e-book que se chama Método Antiprocrastinação Intencional. Esse não é mais um daqueles guias genéricos cheios de teoria vazia. Esse é um mapa completo, passo a passo, dia a dia, para você sair do ciclo da procrastinação e finalmente criar a vida que você quer viver. É o sistema exato que eu usei para deixar de ser aquela mulher que vivia adiando, que sempre dizia: vou fazer depois, que sabia o que precisava fazer, mas nunca fazia. Para a mulher que hoje age, que decide, que faz acontecer. Deixa eu te mostrar o que tem dentro desse e-book. Primeiro você vai aprender a eliminar o excesso que está drenando a sua energia. Aquelas tarefas e compromissos e obrigações que você carrega, mas que não te levam para lugar nenhum. Depois você vai descobrir a regra dos 10 minutos. O método que destrói a procrastinação pela raiz, porque o problema não é que você não tem tempo, é que você está tentando começar grande demais. Você também vai aprender como criar hábitos que te abraçam, não que te punem, usando as 4 leis práticas que tornam qualquer hábito claro, fácil e satisfatório. E tem um sistema de blocos de vida, uma forma leve de organizar seu dia sem rigidez, sem aquela cobrança sufocante, mas com resultado real. E ainda você ganha um bônus. Um guia prático de 10 dias, literalmente o que fazer dia a dia para você não ficar perdida. Cada dia tem uma ação pequena, possível e que funciona. E tudo isso, minha amiga, por R$19,90, menos do que você gasta no lanche. É meu presente por você estar aqui. E você ainda tem 7 dias de garantia. Se você aplicar e não valer a pena, eu devolvo o seu dinheiro sem enrolação. Então a decisão é simples. Você pode continuar prometendo que vai mudar, ou você pode investir menos de R$20 e começar de verdade, com um sistema, com um plano, sem mais desculpas. O link está aqui na descrição do vídeo. Clique, pegue o seu e comece hoje, porque a mulher que você quer ser está te esperando do outro lado dessa decisão. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like aqui embaixo, isso me ajuda muito a levar esse conteúdo para mais mulheres que precisam. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre transformação, hábitos e desenvolvimento pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. E lembre-se, você não precisa esperar até janeiro para mudar. Você pode começar agora e não saia daqui sem antes assistir esse outro vídeo que vai estar passando aqui. Te vejo lá. Até o próximo vídeo.